Paz, irmãos, vamos agradecer a Deus por esse dia e pedir a Ele que esteja conosco nesses momentos de meditação na Sua Palavra, onde nós pretendemos fazer uma breve reflexão e louvar a Deus por isso. Cada dia que Ele nos dá, pela Sua grandeza infinita. Então, a nossa reflexão de hoje, eu queria me basear no texto que está ali em Marcos, capítulo 6, versículo 3. É um texto que nos diz que um assunto importante, em Marcos, capítulo 6, versículo 3. Quero convidar vocês para ler junto comigo. Marcos 6:3. Rapidinho. É um versículo que diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judá, de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Eu quero tomar como base esse versículo e trazer como título o motivo de ser rejeitado. Espero que possamos ficar 5 ou 10 minutos no máximo nessa reflexão, para que nós possamos ter uma conclusão sobre o que é esse versículo tratando de rejeição. O versículo que nós acabamos de ler, ele nos mostra Jesus chegando à sua cidade. E isso era no sábado, não é? Como Jesus ele tinha o costume de todo sábado ele ia à sinagoga, como um judeu, um bom judeu que era, né? E todo sábado ele ia à sinagoga. E ele começou a pregar, a falar da bondade de Deus, porque ali ainda era o Velho Testamento, né? Não tinha negócio de Jesus, Espírito Santo, para todo mundo e tal. Eles falavam de Deus e na Torá, nas Escrituras. Jesus estava ali cumprindo a sua missão, falando da bondade de Deus, do projeto de Deus para com a humanidade. Então, em determinado momento da sua palavra, da sua instrução, alguém se levanta lá no meio do povo e diz: não é este o filho do carpinteiro? Então veja aqui, por que ele disse isso? Então essa passagem nos mostra como há diversas formas de ver as coisas. Quando aquele moço diz: não é este o filho do carpinteiro, ele estava já tinha tirado algumas conclusões sobre o que Jesus falava e também quem era Jesus. Por que ele disseram essas palavras? Não é este o filho do carpinteiro. Simplesmente compararam o que Jesus dizia com as suas procedências como filho de carpinteiro. Isso é muito grave. Nós vamos ver mais adiante que eu quero me prender exatamente nesse assunto, sobre o que ele estava fazendo e sobre como ele foi analisado. Então havia dois caminhos a ser analisados naquele momento. Primeiro era a admiração pelo que Jesus estava falando, pelo que Jesus estava fazendo, pelo que Jesus estava admitindo ser. Mas também havia uma outra posição pelo fato de ele ser filho
de um carpinteiro, filho da terra, e está trazendo ali grandes palavras e praticando grandes ações. Por outro lado, para eles, o nível social de Jesus não comportava com aquele conhecimento. Filho de carpinteiro, com inteligência dessa, um homem daqui da terra, com essa sabedoria, isso tornou-se para ele uma admiração. Naqueles tempos havia o erro, não só naqueles tempos, mas existe o erro de julgar pela aparência social, aparência física. A Bíblia diz que Jesus não era um galã de cinema, não. Jesus ele não tinha parecer nem formosura. Ele não estava preocupado com seu físico, cabelo bem penteado, barba bem feita. Não, ele tinha um trabalho a fazer. É tanto que o João Batista, ele era um outro do deserto. Jesus era tão simples que quando foi para aprender ele era tão parecido com os homens daqueles dias que precisou de Judas mostrar a alguém quem era Jesus, porque ele se misturava com os seus discípulos. Então essa simplicidade, essa maneira de ser de Jesus fazia com que a multidão, ou alguns dentre a multidão, chegaram à conclusão de dizer: quem é esse? Esse não é o filho do carpinteiro, não é Jesus que eu conheço, mora ali naquela esquina, e eu sei quem são suas irmãs, fulana de tal, sua mãe, eu conheço sua mãe. Como é que ele agora está aí pregando? E então, se nós transportarmos para hoje essa cena, nós vamos encontrar atitudes idênticas quando a palavra de Deus é falada, quando as obras são executadas no crente, nos crentes, no ministro da igreja. E muitas vezes aquela palavra não está condizente com a sua aparência, com a sua formação cultural, e aquilo já faz com que haja um julgamento antecipado ou um pensamento formalista contra aquela pessoa que está fazendo o trabalho. Eu queria concluir, não sei se vocês estão acompanhando, mas eu queria concluir na parte prática o seguinte. Muitas vezes o pessoal eles faz questão que a palavra coincida com o apoio social da pessoa. Então, se você é rico, você deve ter um bom vocabulário, deve ter um palavreado bom. Se você é pobre, então tem que ter um palavreado de pobre, e por aí vai. Mas quando você tem uma pessoa que não tem o poder social, o poder físico, financeiro, a beleza, e tem um conhecimento mais elevado, aquilo parece impossível. Você não é bem olhado por aquele lado. Jesus não era bem quisto porque ele era dali. Então, se você tem um irmão da igreja que mora na sua rua, um irmão simples, mas você vai para a igreja com ele e ele recebe a oportunidade, tem uma palavra, uma pregação, e você fica dizendo: mas quem é esse aí? Esse irmão, eu conheço esse irmão. Esse irmão mora ali na esquina, não é nenhum pregador de nome, não é um pastor de renome. Então, como é que ele está pregando aí? Se você disser: hoje vamos ter um grande culto de avivamento em tal igreja, vai ser o irmão fulano de tal, o irmão Pedro. Só que Pedro não tem uma fama, Pedro não é conhecido. Então, mas o pessoal não vai, por quê? Porque era Pedro que ia pregar. Ele não contava que Pedro era um servo de Deus, tinha a palavra de Deus para falar, mas como era Pedro, então pouca gente apareceu ali para ouvir Pedro falar. Então muitas vezes, você tem que chegar na igreja com um bom carro, tem que parar o carro frente à porta da igreja para poder todo mundo ver que você chegou num bom carro. Mas se você chegar a pé, de bicicleta,
correndo da chuva, batendo a poeira quando entra na igreja. Aí, se você tiver a oportunidade de pregar, ninguém vai esperar a grande pregação de você, porque o pessoal se baseia na sua estrutura, se baseia. Ele chegou andando, chegou sem nenhuma formação, ele também não sabe pregar. Então existe essa confusão entre o que eu tenho e o que Deus pode me dar. E o Jesus, ele não estava baseado no seu poder, a sua pregação, na sua aparência física, filho de carpinteiro. Ele não nasceu filho de Herodes, de um rei, não. Se ele tivesse nascido na alta sociedade, em Roma, que fosse para ali, então ele era bem recebido, ele era abraçado. Mas como ele nasceu filho de um carpinteiro, numa cidadezinha lá do interior, perto da praia, então Jesus não era bem recebido por causa da sua aparência, por causa da vida social, da sua descendência. E hoje é assim. Hoje é assim. Se você vier um pregador estrangeiro, e lá no estrangeiro ele talvez era até uma pessoa encostada lá, mas veio para aqui, então vamos receber aquela alegria toda. No entanto, nós temos grandes pregadores por aqui mesmo, sem renome, sem nome, sem grandes alvoroços, mas não tem valor porque ele não é um extraído, não vem da alta sociedade, ele não vem de automóvel do ano para chegar na igreja, ele não chega distribuindo dinheiro. Então a visão da igreja, de alguém da igreja, não é da igreja, de alguém na igreja, é olhar a procedência da pessoa e não o conteúdo da pessoa. Então a opinião que foi apresentada ali para Jesus, ela foi uma opinião baseada na aparência, no aspecto externo, na sua posição pessoal e não a sua posição como filho de Deus. E assim, essa live ela tem essa pegada de trazer por semana, eu não sei se todo dia, mas pelo menos 2 vezes, 3 por semana estarei aqui trazendo uma pequena exposição da Palavra de Deus, uma reflexão da noite para os amados amigos ouvintes e não deixando de convidar aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, e a melhor coisa é aceitar Jesus. Você não se preocupe em ir para uma igreja que só oferece cura divina e coisas de dinheiro, de casa e terreno e tal, mas isso faz parte. Mas Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Também você não deve se basear pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pelo seu conhecido. Que alguém diz: eu não vou ser crente porque conheço alguns crentes que não dão bom testemunho. Mas você não vai aceitar aquele crente, você vai aceitar Jesus. Então aquele crente está errado, então não vá por ele. Vai aceitar Jesus e cuide da sua alma, deixa a alma dele, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não é quando chegar o seu dia, não vai adiantar você chegar diante de Deus e dizer: eu não fui crente porque eu não te aceitei, porque fulano deu um mau testemunho. Isso não é desculpa. A palavra é falada para que todos a ouçam e tomem uma posição diante da palavra de Deus. Então, se você ainda não tem Jesus como Salvador, procure uma igreja, procure conhecer, compre uma Bíblia, leia a palavra de Deus, para que você vai encontrar o verdadeiro caminho que é Jesus. Amém? Então, uma boa noite, que Deus abençoe a todos nós.